Vamos aqui então iniciando mais um dos nossos estudos para encerrar a nossa semana. O nosso livro Agenda Cristã, o texto é o número 32, Sinais. Nesse texto, finalmente nós encontramos, ele traz uma das frases que eu mais gosto, que inclusive eu uso muito nas minhas reflexões, porque esses sinais, nós vamos ver aqui no decorrer desse texto, esses sinais eles vão trazer para nós, vão nos identificar por aquilo que nós somos, por aquilo que nós desejamos ser, porque por mais que nós utilizemos frases prontas, citações de livros, compareçamos em alguns lugares para vivenciar ali os nossos cultos, as nossas crenças, é no dia a dia que nós vamos de fato revelar quem nós somos. O nosso comportamento cotidiano, ele não pode ser mascarado, No plano espiritual, os espíritos dizem para nós que o nosso pensamento ele fica tão claro, é tão gritante a qualidade do nosso pensamento, que nós somos facilmente identificados pelas vibrações que nós emitimos, pelas ideias que nós cultivamos. Aqui no mundo material nós conseguimos mascarar um pouco daquilo que existe dentro de nós, através ali de máscaras que nós utilizamos, através de simulações, de interpretações, bom dia Nancy, de interpretações, mas no dia a dia, no nosso cotidiano, nós vamos naturalmente soltando, jogando ali, lançando as nossas sementes, que elas vão germinando e vão mostrando realmente quem nós somos. E isso vai ao encontro daquela passagem do Evangelho que fala exatamente sobre os frutos e a árvore. Então, se a árvore é boa, o fruto é bom. Se a árvore é má, o fruto é mau. E como lembra também Jesus, diz para nós que nenhum fruto bom nasce de uma árvore má e nenhum fruto mau nasce de uma árvore boa. Então mostra para nós a clareza, a facilidade com que nós somos identificados por tudo aquilo que nós fazemos. Nos tempos de hoje, acho que muito mais do que isso, viu, Tico-Teco? Porque o pensamento para nós, ele simplesmente se irradia de tal forma, bom dia Dudu, eu gosto de comentar, a gente chegou até a fazer um estudo sobre isso, o cheiro do pensamento, vocês devem se lembrar, faz até um tempo, li um poema, eu queria encontrar esse poema de novo, eu não consegui, de uma jovem que escreveu um poema falando sobre a avó dela, e ela falava exatamente sobre o cheiro do pensamento. E isso veio exatamente ilustrar um estudo que nós estávamos fazendo, porque é difícil para nós falarmos de um tipo de energia, de um tipo de vibração que nós desconhecemos, porque falar assim como você sente uma vibração, se você não tiver uma sensibilidade muito grande, a vibração para nós ela acaba sendo algo muito abstrato. Então, para a gente poder explicar um pouquinho, eu trouxe para essa comparação, fazendo apenas uma ilustração, para dizer assim que se o nosso pensamento tivesse cheiro, qual exatamente seria o aroma ou o odor que nós emitimos nos ambientes onde nós estamos, nas conversações, nas nossas relações de um modo geral. Nos tempos atuais, onde nós vemos tantas turbulências dentro de campos políticos, sociais, religiosos, então em todas as esferas da nossa sociedade, nós vemos as pessoas muito agitadas, as pessoas muito agressivas, as pessoas muito críticas. Hoje, com a tecnologia, permitindo que as pessoas emitam suas opiniões para todas as partes do mundo, para milhares de pessoas ao mesmo tempo. Então, nós começamos então a mostrar realmente quem nós somos. Se todas essas ideias que nós emitimos tivessem um perfume e atingissem as pessoas que tivessem contato com ela, qual exatamente seria a reação daquela pessoa? Seria uma reação de prazer por aquele aroma agradável que ela vai sentir, ou seria aquele aroma fétido, aquele odor fétido pela qualidade do nosso pensamento? Então nós ilustramos, de acordo com as nossas possibilidades, falando do pensamento tendo cores, do pensamento tendo aromas, odores, Então,
quando nós falamos sobre o mundo espiritual, é exatamente isso, né? Você vai num lugar, não importa o que você use para mascarar o seu cheiro, ele vai sair, ele vai ser percebido. Né? Não adianta a gente querer fazer uma simulação. O cheiro que você tem vai ser percebido onde quer que você vá. Né? Bom dia, Ajuda. Então, nós usamos essa simulação. Então, no plano espiritual, nós temos essa facilidade de identificação, e aqui no mundo material nós temos exatamente o nosso comportamento. Você não precisa dizer nada. Muitas vezes nós percebemos os sinais através de um olhar, através de um gesto, através de uma postura. Né? O Corpo Fala é um livro muito interessante para quem quiser conhecer. Ele faz uma leitura, né, postural de cada um de nós, que identifica as reações que nós estamos tendo, né, dentro de nós, na nossa mente, né, dos nossos sentimentos, e nós expressamos isso fisicamente. Né? Então, uma pessoa que cruza o braço, uma pessoa que se inclina, uma pessoa que cruza as pernas, uma pessoa que olha para um lado diferente do outro, tudo isso são sinais que vão identificando aquilo que a pessoa vai vivenciando dentro dela. No seu modo de olhar, é a mesma coisa. Se ela olha para um lado, ela está fazendo uma simulação. Se ela olha para o outro lado, ela está tendo uma recordação. Então nós estamos o tempo todo emitindo sinais que vão identificando aquilo que nós somos de fato, e basta que aquele que é o interlocutor, ou aquele que é o observador, saiba fazer essa leitura, ele consegue fazer uma radiografia completa da pessoa com quem ele está interagindo. Então o que nós temos aqui nessa mensagem de André Luiz, chamada exatamente Sinais, fala para nós sobre vários sinais que nós vamos emitindo, né, no nosso dia a dia, de uma forma muito sutil e até mesmo imperceptível para nós, de uma forma inconsciente, que vai então, né, que vão então mostrando exatamente qual é o nível de evolução que nós estamos, em que nós estamos agora, muitas vezes até bastante diferente daquele estágio ou daquele nível que nós gostaríamos de alcançar. Então vamos aqui a algumas dessas frases que são muito importantes. Valeria a pena anotar cada uma delas e começar depois a imprimir, colocar em lugares diferentes, colocar aqui na tela do nosso computador, na geladeira, na parede de casa, para a gente lembrar sempre isso, para mantermos essa vigilância. Porque aquilo que nós emitimos de ideias, de palavras, de postura que nós temos aqui, vai exatamente mostrar o nível em que nós nos encontramos e o tipo de relação que nós estabelecemos com as pessoas e também com o próprio mundo espiritual. Então vamos lá, sinais. Sua conversação dirá das diretrizes que você escolheu na vida. Essa é uma mensagem impactante. A primeira já dá aquela chacoalhada. O assunto que nós tratamos, os temas que nós abordamos nas nossas conversas com as pessoas. Hoje todo mundo se encontra conectado de alguma forma, praticamente todo mundo conectado de alguma forma. Então, ou são aqueles programas de comunicação, ou redes sociais. Nós estamos o tempo todo interagindo com as pessoas, conversando, mandando mensagens, mandando imagens. Essa conversação, seja ela verbal, porque André Luiz, quando emitiu esse livro, quando publicou esse livro, né, ou quando foi publicado esse livro, obviamente ele levava em consideração as relações físicas entre as pessoas, né, as relações presenciais. Então, quando nós encontramos hoje essa evolução da tecnologia, nós temos que levar em consideração também essa conversação à distância. Uma simples imagem que você tem, uma simples curtida que você dá numa determinada informação, já mostra exatamente as diretrizes que você escolheu da vida. Se você é crítico, se você é tolerante, se você é intolerante. Então nós temos que observar muito exatamente aquilo que nós somos, porque muitas vezes nós temos aquela ideia, como já chegamos a falar sobre isso outras vezes, com relação à transparência. As pessoas falam muito daquela ideia, né, que não, eu sou transparente mesmo, eu mostro aquilo que eu sou, sem levar em consideração o que de fato ela é. Porque, usando aquela comparação que eu sempre digo para vocês, que a transparência ela não é necessariamente uma virtude.
Na verdade, ela é um meio que você vai mostrar aquilo que você tem dentro de você. Se você é uma pessoa que tem um caráter duvidoso, nossa transparência, pode ser representada como aquela tubulação, uma tubulação transparente. E sendo transparente, nós vamos ver exatamente aquilo que passa dentro dessa tubulação. Pode ser aquela água cristalina, como pode ser o esgoto. Então, muitas vezes as pessoas dizem assim, olha, mas eu falo porque eu realmente sou sincero. Né? Exatamente, né, Fatival? E essa sinceridade, ela acaba se mostrando de uma forma cruel, de uma forma egoísta, de uma forma arrogante, prepotente. Então, todas essas conversações que nós temos hoje, as pessoas dizem assim, olha, mas eu falo aquilo que eu gosto, eu falo aquilo que eu penso. Para nós, que somos, como lembra Emmanuel, nós somos aprendizes do Evangelho, essa vigilância, conforme lembrou um pouco mais acima aqui a Sandra, que quando Jesus diz para nós vigiai e orai, mostra exatamente isso, a vigilância para que nós nos policiemos, para saber que tipo de mensagem nós estamos transmitindo para o mundo, partindo daquilo que nós somos. Quando nós estudamos aqui mesmo no livro Agenda Cristã, nós falamos sobre o efeito das palavras, o efeito das ideias, o tipo de influência que nós exercemos no meio em que nós nos encontramos. Quando nós roubamos a tranquilidade dos outros, como Emmanuel lembrou lá no livro Fonte Viva que nós estudamos. Então eu roubo a tranquilidade das pessoas, eu as influencio, levando para elas uma vibração positiva, uma vibração negativa. Para muitas pessoas no mundo isso não tem qualquer diferença, porque elas estão vivendo a vida delas do jeito que elas querem, independente das consequências que isso vai gerar. Mas nós, que temos esse compromisso com a verdade, temos esse compromisso com essa mensagem edificante e temos essa proposta de transformação, é fundamental a nossa vigilância, para saber exatamente que tipo de mensagem nós estamos transmitindo para aqueles que estão à nossa volta, que tipo de impacto nós estamos causando nas pessoas. Mas todo mundo faz, nós não somos todo mundo. A nossa proposta de vida é muito diferente da proposta que o mundo tem. O mundo hoje é um mundo individualista, onde o que vale é cada um querendo conquistar o seu espaço, ainda que seja força em detrimento da infelicidade do outro. A nossa proposta não é essa. Porque, do contrário, se por acaso nós abraçarmos essa vontade, mas tivermos um comportamento diferente, então a doutrina espírita não passa de um simples capricho. Porque ela não traz exatamente ali o efeito que ela deveria trazer, que é o efeito transformador. Né? Para todas as pessoas, Fatival, as crianças, elas são, como lembram os espíritos amigos, né, elas são como esponja, elas vão absorvendo tudo aquilo que vai sendo lançado, né, em suas mentes, né, que elas vão captando. Mas na verdade nós falamos, se hoje, por exemplo, nós estivéssemos aqui, eu me recordo uma vez que nós fizemos um estudo aqui na nossa sala, então você parte do princípio que a nossa sala, por aquilo que nós conhecemos, ela tem uma proposta de trazer para nós mensagens de reflexão, debates que nós temos sobre determinados temas, o estudo propriamente dito, né? Mas o estudo ele acabou, isso já faz bastante tempo, né? Faz alguns anos, felizmente já faz bastante tempo. Então o estudo ele acabou entrando numa linha de debate que no final nós saímos maus daqui. Sabe aquela angústia de você dizer, não gostei do estudo, o debate estava muito agressivo, estava num tom bastante desagradável. E no final, nós saímos com aquela sensação de que seria melhor se a sala não tivesse aberto. Então, é exatamente isso que nós falamos. As crianças sentem esse impacto, mas aqui o efeito que nós provocamos nas pessoas também é algo muito grave. Porque já não basta os problemas que nós temos pessoais para resolver, as relações que nós temos vão ainda minando cada vez mais a nossa resistência. Então, se nós temos essa proposta de fortalecimento, nós temos, na verdade, que nos fortalecer. Nós temos que oferecer aquilo que nós temos de melhor, ainda que nós tenhamos falhas, nós tenhamos imperfeições. Mas é exatamente essa vigilância que vai fazer com que nós contenhamos aquilo que existe de negativo e ofereçamos aquilo que existe de positivo em nós. Então, quando nós detectarmos esse sinal,
Se as nossas conversações estão mostrando os temas que nós conversamos, os assuntos que nós tratamos, a forma como nós lidamos com os assuntos, porque pode ser um assunto problemático, mas a forma como nós abordamos, ele pode ser de uma forma saudável. Pode ser um assunto edificante, a princípio, mas a forma como nós abordamos faz com que ele se torne negativo. Então nós temos essa vigilância o tempo todo. Eu tenho que pensar sempre naquilo que é o mais positivo. Aquilo que é negativo, se eu tiver que falar sobre esse assunto, que eu fale de uma forma proveitosa. Nós temos hoje assuntos de violência, assuntos de corrupção, assuntos de conflitos dentro da nossa sociedade. Todas as vezes que nós somos tratar desses assuntos, por piores que eles sejam, nós temos sempre que visar aquilo que existe de mais proveitoso, para promovermos uma transformação positiva, para encontrarmos alguma solução, ou mesmo que não tenha solução, para que nós nos posicionemos de uma forma saudável diante da situação. Eu sempre falo para vocês que para a gente ter uma referência sobre se aquilo que nós estamos falando é positivo ou não, nós precisamos então ter ali aqueles com quem nós podemos nos espelhar. Então nós temos esse comportamento que eu tenho. Será que tal pessoa faria dessa forma? Então essa é uma estratégia pessoal. Eu gosto muito de usar porque eu sempre tenho a referência e eu uso. E eu já tinha falado para vocês outras vezes. Cada um escolhe ali o seu modelo, cada um escolhe a sua referência. Eu escolhi, por exemplo, o modelo do Chico Xavier, que é uma personagem que para nós tem ali traz para nós um efeito muito favorável. Então eu penso assim, se eu estiver conversando com alguém, se eu estiver pensando num determinado assunto, se o Chico estivesse fazendo isso, como é que ele faria? E é claro que na maioria das vezes eu percebo que ele faria coisa completamente diferente daquilo que eu faria. Então eu mudo. Eu penso assim, um problema surgiu, vamos ter que conversar sobre ele. Como ele conversaria? E aí eu procuro manter essa mesma serenidade, esse mesmo equilíbrio, essa visão mais abrangente. Um detalhe importante, né, de uma conduta que eu tenho me policiado muito, felizmente eu tenho encontrado resultado positivo nessa mudança da minha conduta, mas era algo assim que eu soltava espontaneamente, mas hoje eu me seguro, ainda que por dentro eu esteja me arranhando para falar. Então, às vezes você está vendo um programa, e aí aparece uma personagem e tem alguém do lado. Aí eu olhava para ela e falava assim, mas eu não gosto daquela pessoa porque ela fez isso. Certa vez saiu uma notícia sobre ela. Ou então eu tocava uma música no rádio e falava assim, nossa, eu não gosto dessa música. Lembra? Já falei para vocês sobre isso. Só que aquela pessoa que está assistindo, ela pode gostar daquela pessoa, ela pode gostar daquela música. No momento em que eu falo que eu não gosto, o prazer que aquela pessoa sente já não é mais o mesmo. Porque como lembrou Emmanuel, naquela passagem do Fonte Viva que eu falei para vocês, no momento em que eu fiz uma crítica negativa, apontando um lugar, alguém está lendo um livro, ela está assim, se deliciando com o livro ali, porque ela comprou, porque ela está se dedicando e coisa e tal, e eu olho assim e falo assim, nossa, eu não gosto desse autor. É uma coisa tão sutil, mas nesse momento eu tirei o prazer que ela estava sentindo. Ela vai continuar lendo. E ela vai continuar desejando gostar do livro. Mas já não é a mesma coisa porque eu tirei algo dela. Eu lancei sobre ela uma imagem negativa que ela agora, mesmo que ela sinta aquele prazer, ela vai ter que fazer isso combatendo. Antes saía naturalmente. Então eu percebo, quando eu vejo uma notícia, quando eu vejo alguma coisa, eu fico quieto, mesmo que por dentro eu ainda queira falar. Porque é algo natural, nós temos esse senso crítico, esse egoísmo de querer mostrar para as pessoas que a nossa opinião, que não importa se ela gosta de alguma coisa, o que importa é se eu gosto ou não daquilo que ela gosta. É uma comida que ela está comendo, é um filme que ela está assistindo, um programa, uma leitura, um lugar que ela vá. Exatamente. Então, assim, já é o primeiro passo, Fatival. Você controlar a transmissão desse pensamento já é alguma coisa. Mas ainda existe aquele combate interno, que já é, né, ali um compromisso que eu tenho também de começar a ver as coisas de um modo mais positivo. Então tem alguém ouvindo uma música, deixa ela ouvir a música dela, deixa eu ficar quietinho no meu canto aqui, aquela pessoa está fazendo o que ela gosta, está curtindo aquele momento especial para ela.
está vendo o programa que para ela é um entretenimento delicioso, por mais que eu seja completamente avesso àquilo, mas para ela é positivo, para ela gosta. E mesmo que muitas vezes eu esteja vendo alguma coisa, assistindo alguma coisa, ou ouvindo alguma coisa, ou lendo, ou fazendo alguma coisa, alguém vem e me critique. Nossa, não sei como é que você aguenta assistir isso. Tudo bem, eu continuo assistindo. Porque isso é alguma coisa que eu gosto. Então, quer dizer, o fato de fazerem ou não fazerem não importa. O que importa é aquilo que nós fazemos. Então, por isso, essa conversação dirá das diretrizes que você escolheu na vida. Aí você vai escolher se você tem ainda o egoísmo, se você tem a fraternidade, se você tem a generosidade, a caridade, enfim. Próximo. Isso a gente está na primeira mensagem ainda, hein? Não vai nem dar tempo de ver tudo isso daqui. Mas a gente depois deixa para a parte 2, não tem problema. A segunda mensagem diz para nós: suas decisões, nas horas graves, identificam a posição real de seu espírito. Então essas decisões, elas tratam exatamente ali das situações em que nós temos que adotar uma postura e que nós temos que encontrar uma resolução. Nessas decisões, nas horas mais graves, vão mostrar o nosso desequilíbrio, o nosso desespero, a nossa precipitação, a nossa inconsequência, a nossa intempestividade. E quando nós encontramos uma situação grave, e naquele momento nós temos ali a serenidade de pensar, de racionalizar a situação, de pensar nas consequências, de tomar uma decisão que não seja apenas favorável a mim, mas que também, tanto quanto possível, seja favorável às outras pessoas, se eu não tiver outra opção. Bom dia, amiga. Então, essa postura que nós temos diante dessas situações graves, e são situações graves das mais diversas, que nos tocam em nossa vida em várias esferas, como, por exemplo, uma questão de saúde, uma questão de relacionamento pessoal, familiar, afetivo, profissional, uma situação material que eu tenha que resolver, um problema que eu tenho de fazer um pagamento, uma compra, uma dívida, qualquer coisa do gênero. Então são situações, no momento de uma agressão verbal, mental, física, tudo isso para nós vai mostrar exatamente a posição real de nosso espírito. Que posição seria essa? Uma posição de evolução, onde quanto mais nós evoluímos, maior é o equilíbrio que nós atingimos, ou essa reação instintiva primitiva, onde nós agimos feito ainda animais. Porque a gente lembra sempre que o espírito vai evoluindo da mesma forma que o próprio instinto também vai evoluindo. Quando nós encontramos um ser irracional, desses reinos inferiores, dos nossos animais, que agem dessa forma instintiva, as consequências muitas vezes são trágicas. E quantas vezes nós, seres humanos, seres racionais, ocupamos o topo da nossa cadeia evolutiva aqui no nosso planeta, nós temos atitudes que também são atitudes irracionais. Atitude irracional significa que nós não racionalizamos, nós não analisamos a situação, nós não vemos exatamente quais são os seus efeitos, as suas consequências. A quem vai atingir? Eu simplesmente faço. E aí então nós encontramos aquela mesma situação da transparência. Ah, comigo bateu, levou, eu nem penso, eu já ajo direto. Então, assim como a transparência e a impulsividade, são dois tipos de comportamento que trazem consequências extremamente dolorosas. E nós encontramos muitas vezes no nosso meio, nosso meio de convivência, ou vemos na mídia, ou ouvimos falar, ou vemos à distância, alguma coisa assim, pessoas que agem de uma forma impulsiva, que ele vai dizer assim, nossa, mas eu nem pensei direito naquela hora, eu só fiz. Só que depois que faz, vai ter que pensar direito na forma que vai consertar aquilo. E toda vez que nós temos que consertar alguma coisa, nós temos que dar passos para trás, nós temos que retroagir nessa nossa jornada, perdendo tempo para resolver alguma coisa que nós fizemos sem pensar.
Então, essa mensagem, conforme foi colocada, suas decisões nas horas graves identificam a posição real de seu espírito. Nós temos então que fazer um exercício constante, um exercício de equilíbrio, de serenidade, de racionalidade, de caridade. Por que caridade? Quando a gente pensa em caridade, de imediato, já falamos várias vezes sobre isso, nós pegamos um livro que fale sobre caridade, a gente pensa em você dar um pedaço de pão, dar uma nota de dinheiro, de você oferecer ali uma cesta básica para quem precisa, e nós nos esquecemos da caridade moral, que é aquela caridade moral em que você respeita a dor do outro, em que você aceita a limitação do outro. Você tem tolerância com as dificuldades que o outro tem. E aí, então nós temos aquele desespero, que acontece uma situação, a pessoa grita, se desespera. E muitas vezes não precisa nem chegar em situações graves, situações comuns que tem uma pequena alteração, já é motivo de gritaria, já é motivo de agressões, já é motivo de desespero. Isso mostra que nós somos ainda primitivos. Não é algo que nós desejamos, é algo que nós somos. Mas quando nós identificamos a posição em que nós nos encontramos, e quando nós temos essa proposta de transformação, ao abraçar uma filosofia transformadora como essa que nós temos hoje, o nosso ponto fundamental, a nossa postura fundamental é fazer esse trabalho de contenção, esse trabalho de reforma que nós desejamos fazer. Chico até colocou, imagina como aquele que está invisível reage ao que nós falamos e fazemos, né? Nós influenciamos e somos influenciados. Bom dia, Vaninha. Influenciamos e somos influenciados. Para aquele que não tem esse equilíbrio, qualquer sopradinha que você dá no ouvido dele, provocando ali uma pequena oscilação, já causa uma tempestade. E quantas vezes essas tempestades são destrutivas em nossas vidas? Fatival colocou, nunca reflito sobre os espíritos me observando, só levo em conta as pessoas que vêm. É um hábito, isso é natural, Fatival, porque falar sobre o mundo espiritual e o mundo material e essa relação que existe entre essas duas dimensões é algo muito novo para nós. Eu vou dizer assim, nossa, mas eu estudo a doutrina espírita há mais de 30 anos. Não é meu caso, deixa eu ver, estudo a doutrina há uns 25 mais ou menos. E eu acho que esses 25 anos já são ali o máximo para que eu tenha uma compreensão plena do universo. Só que eu me esqueço que eu sou um espírito que tem ali 7.000 anos. O que são 25 anos em 7.000 anos de vivência? Onde nós vamos ali vivendo instintivamente, primitivamente, agindo de acordo pragmaticamente, de uma forma negativa, porque a gente vai agindo de acordo com as circunstâncias, pensando sempre no nosso bem-estar pessoal. Então, é um lado positivo, Dudu, quando a gente começa a lembrar do tempo em que nós começamos a ter contato com a doutrina, mas ao mesmo tempo também é algo que vai contra nós. Que eu vou dizer assim, nossa, eu tenho 25 anos de doutrina espírita, é mesmo? É, e 25 anos você não aprendeu nada ainda? Aí a página vira. Aí vem aquele toin na nossa cabeça, né? Eu achava que 25 anos era uma condição de status, e aí mostra o quão atrasado eu estou. Próxima mensagem, vamos em frente. Diz aqui para nós. Pois é, Tic-Tac, a gente acha que dando carteirada, né, a carteirada nada mais é do que o orgulho. Já mostra que eu estou inferior. Se eu começo a querer levar vantagem, dizendo o tempo de doutrina que eu tenho, quantos livros eu já li, achando que isso é o máximo, isso só vai contra mim. Continua para nós. Se antes eu falava das horas graves, daquele momento de desespero, eu tenho outra mensagem que diz assim, seus gestos na luta comum falam de seu clima interior. No meu dia a dia, quando eu reclamo no trânsito, quando dentro de casa eu altero a minha voz, quando eu faço alguma coisa, não tenho paciência e chuto a gaveta, bato uma porta, jogo alguma coisa dentro da pia, estou conversando com as pessoas, pego aquele papel e jogo na mesa para elas. Esse é meu clima interior.
Então, como eu falei para vocês no início, essa mensagem se chama sinais. Esses são os sinais do que de fato nós somos. Um simples gesto que você tem. Você está conversando com alguém, não sei o que, aí você pega e mostra a mão para ela, mostra aquele dedo. Opa! Esse é seu clima interior. Na forma como você fala, se você fala de uma forma vulgar, se você fala de uma forma agressiva, esse é seu clima interior. E a gente pensa assim, você não quer ser assim. Mas o problema é que você gosta. Porque se você não gostasse, dentro de você seria um clima de combate ininterrupto para você se transformar. Então os seus gestos, a sua postura, quando você chega num lugar, você se joga, senta com as pernas abertas como se isso não fosse atrapalhar a vida de ninguém. Coloca as pernas na frente de uma pessoa, isso é você. Você está no centro espírita? Não, eu estou no centro espírita. Aí você bota a pernona aberta assim, as pessoas querem passar, não conseguem. Que legal, você está no centro espírita. Mas olha o tipo de pessoa que você é. É só fazer a leitura do que você está fazendo. Aí você está andando nos corredores do centro e começa a gesticular e começa a reclamar. Isso é você. Não é onde você está. Onde você está é o lugar por si só. Mas o seu mundo íntimo não está ainda afinizado com esse ambiente, embora você esteja se esforçando, mas poderia se esforçar um pouco mais. A mesma coisa também, Sandra. A roupa é a mesma coisa, o modo como você se veste, o modo como você se posta, o modo como você interage. Não precisa nem interagir, você pode estar vivendo sozinho, mas essa sua vivência também mostra o seu clima interior. Mas aí nós entramos naquele processo em que diz o seguinte, como eu sempre falo para vocês, esse processo de evolução, ele começa, né, estudando naquela, vai com Deus, amiga, estudando naquele aprendizado que nós temos da reforma íntima. Primeiro você precisa saber o que é bom, o que é mal. Ou que vai trazer para você um efeito positivo ou negativo. Se você não identifica isso, você vai viver a sua vida, mesmo que seja com boa vontade, você vai vivendo sem se dar conta das consequências. Então, se você aprendeu o primeiro passo, o primeiro estágio, eu sempre coloco como 3 estágios, né? Nesse primeiro estágio nós estamos aprendendo então, lendo, refletindo, ouvindo mensagens, trocando ideias. Então eu vou percebendo, bom, isso aqui não é muito bom, isso aqui é mais positivo, isso aqui vai me fazer mal, isso aqui vai me fazer bem. Que eu lembro sempre aquele pensamento budista, né? Não existe o certo ou errado, existe aquilo que é bom e existe aquilo que é mal. Se alguma coisa te faz mal, você tem que evitar. Se alguma coisa te faz bem, mas bem em que sentido? Então nós estamos aprendendo quais são exatamente as virtudes, quais as imperfeições, quais são as consequências, o que isso traz de benefício ou de malefício para mim. Identifiquei a primeira parte. Já consegui catalogar tudo aquilo. A segunda parte, é aí que entra agora, eu começo a procurar dentro de mim o que existe daquilo que eu identifiquei de positivo ou negativo. Porque primeiro eu estou aprendendo a teoria. A caridade é muito bonita, porque a fraternidade, porque a intolerância, porque o egoísmo, tudo eu estou anotando. Aí eu falo assim, tá, muito bem, agora olha dentro de você. O que você tem disso tudo que você anotou e qual a intensidade com que isso se manifesta. Aí eu já começo, bom, eu sou uma pessoa que não sou tão caridosa assim, porque agora eu já sei o que é caridade. Antes eu achava que não era. Antes eu não sabia o que era. Eu sou uma pessoa egoísta, mas eu achava que egoísmo era outra coisa, agora eu já entendo o que é. Então a segunda parte é a autoanálise. E a terceira parte é a mais difícil, que é a transformação real. Eu já sei o que é bom e o que é mal, já sei o que existe de mim de bom e de mal, agora é hora de começar a trabalhar para transformar. Então nesse caso, estou falando tudo isso por causa do comentário da Fraterna que fala com relação à roupa, essas coisas todas. Eu estou vivendo a minha vida porque eu acho que isso é natural. Todo mundo faz, é o ambiente que todo mundo vive, é uma coisa que ninguém repara.
Se eu não identifico aquilo como algo positivo ou negativo, sabendo que aquilo vai refletir exatamente aquele estado de sensualidade, de vulgaridade que existe dentro de mim, eu vou continuar vivendo a minha vida naturalmente. E eu só vou mudar esse modo de pensar quando eu conseguir perceber que se isso é bom ou não é. Então há necessidade dessa análise constante, desse estudo constante que nós fazemos. Se não analisarmos esse conteúdo, a nossa postura vai ser normal. Tem pessoas que, por exemplo, usam uma linguagem vulgar com a maior naturalidade porque ninguém repara. Todo mundo fala. Me recordo aqui que, essa semana mesmo, por acaso, eu vi um vídeo que postaram no Facebook de uma entrevista do Jô Soares com a Dercy Gonçalves. Saudosa Dercy Gonçalves. E todo mundo adorava fazer entrevista com ela e ouvir as entrevistas dela, porque ela falava muito palavrão. Então quando ela falava, as pessoas se esborrachavam de rir. Esse é o tipo de diversão, esse é o tipo de prazer que nós sentimos? Nós nos divertimos com a vulgaridade? Mas é uma coisa tão natural. Peraí, natural para quem? Se a nossa proposta é essa transformação moral, esse cultivo de virtudes, e aí você se lembra que eu falei para vocês, né, que a minha referência é o Chico Xavier. Fica imaginando o Chico Xavier dando risada de uma entrevista com o Dercy Gonçalves. Quando ela manda as pessoas, vai lá para a ponte que partiu e tal, todo mundo dá risada. Fica imaginando os espíritos elevados do lado dando risada. Exatamente ligeirinho. Piadas do Costinha, do Ari Toledo, todos esses humoristas do passado e também do presente, que adoram essa vulgaridade porque todo mundo gosta. Mas não é porque todo mundo gosta que é a coisa certa a fazer, principalmente nesse processo de evolução que nós estamos vivendo. Vemos como, quando a gente começa a elevar um pouco mais o nosso modo de pensar, a gente percebe que as coisas mais comuns não são tão saudáveis assim. Muitas vezes você não fala palavrão, mas o seu tom de voz, a sua postura, mostra a vulgaridade, mostra a sua inferioridade íntima. Então vemos aqui, nessa mensagem, seus gestos, na luta comum, falam de seu clima interior. E a pergunta é, qual é o nosso clima interior? Nós identificamos, ótimo, lembra do segundo passo? Sei o que é bom, o que é mal, percebi qual é o meu clima interior. E aí vem o terceiro passo. O que você pretende fazer com isso? Você adotou uma filosofia de vida que vai te transformar a ponto de te proporcionar felicidade? É isso que você quer? Sim, é isso que eu quero. Então presta atenção, porque você não está indo para esse lugar. Você está indo para outra direção. Se eu disser assim, mas eu acho legal a doutrina, mas eu prefiro viver como eu vivo. Então você vai viver dentro, nesse ambiente doutrinário, daquilo que a doutrina espírita passa, por uma questão de capricho. Porque eu gosto de dizer que eu gosto de ouvir as coisas que falam. Então você vai continuar gostando, porque em termos de efeitos práticos, não vai ter muito alcance não. E não é à toa que os espíritos sempre chamam a atenção. Muitos espíritas chegam no plano espiritual dando mais trabalho do que uma pessoa que nunca ouviu falar. Porque ele acha que pelo fato dele ter frequentado o centro espírita 3 vezes por semana, de ter lido uma biblioteca de livros espíritas, horas e mais horas e mais horas de palestras serão suficientes para que ele possa chegar nesse estado de elevação que ele imaginava. Mas eu passei tanto tempo estudando, mas você estudou, mas não mudou nada. Você não sentia prazer em viver daquela forma? Está aí o preço que você cobra. O Dudu colocou, você vai a um talk show e onde na maioria dos artistas só falam palavrões o tempo todo. Aí eu penso, como podia ter dado o din-din para aquela grana ou com outra coisa melhor? Mas é o que todo mundo gosta, né? As pessoas não falam isso o tempo todo. Tem aqueles que usam um discurso em que das 10 palavras, 9 tem ali um palavrão, tem uma vulgaridade, mas é uma coisa tão normal para ele, todo mundo está tão acostumado. Aí você vai num lugar como esse, tem aquelas piadinhas, de não apenas de palavrões, mas muitas vezes até da ironia, do sarcasmo. Isso tudo também mostra o nosso estado interior. Então, se nós temos essa proposta transformadora, temos que ter essa vigilância.
A Vaninha lembrou que ler é diferente de entender, que é diferente de praticar o que leu, e está muito longe da gente. E desses 3 pontos existe uma distância significativa. Tico até colocou: como poderia sintonizar com o diferente sem abrir mão do nosso gabarito? É uma questão de renúncia, né? Temos que renunciar de fato àquilo que nós achamos normal, aquilo que nós achamos comum, porque nós já começamos a perceber que o comum não é aquilo que é normal. O comum muitas vezes é bem anormal. Eu lembro de uma passagem de Stalin, né, Joseph Stalin, que foi ali o líder soviético, né, durante a Segunda Guerra Mundial, que ele dizia assim que uma mentira dita muitas vezes vira uma verdade. E isso também lembra que uma vulgaridade falada tantas vezes vira uma coisa comum, mas não significa que ela deixa de ser o que ela é. Nós só nos habituamos, e esse é o problema, nós nos acomodamos àquele padrão de pensamento. Ana Paula, bom dia. Então, essa é a mensagem que é passada para nós. Daqui, nós temos várias outras ainda, que nós poderíamos aqui conversar ainda durante algumas das nossas semanas, né? Já estamos aqui estourando o nosso horário, então nós vamos deixar essas outras mensagens para o próximo encontro. Passamos aqui então esse tempo apenas com 3 dessas 9, são 10 linhas. Isso, dessas 10 linhas, apenas 3 foram suficiente para que pudéssemos aqui tomar o nosso tempo. Então, meus amigos, a gente para por aqui. No próximo encontro a gente vem aqui Sinais, parte 2. E depois, conforme for, a gente vai Sinais, parte 3. Mas por enquanto a gente fica só na parte 2, para continuarmos as nossas reflexões em torno dessas mensagens. Porque elas falam sobre sentimentos, sobre companhias, sobre vibrações, os nossos objetivos. Então cada uma dessas frases vão trazer para nós aqui uma reflexão importante sobre aquilo que existe dentro de nós. E mais uma vez, a forma como nós nos comportamos, aquilo que nós emitimos, as preferências que nós demonstramos, vão refletir exatamente aquilo que existe dentro de nós. Se nós não nos importamos, não tem problema. Não tem problema. Mas se nós nos importamos, isso se torna um problema. Então, encerrando por aqui, pessoal, o nosso encontro de hoje, mais uma